Boa noite, aluno de TC1. Estamos aqui de volta com mais uma videoaula. Hoje, conforme a gente tinha combinado, como foi planejado, a gente vai falar sobre fichamento, entender a importância do fichamento para essa fase que vocês estão entrando agora para a execução do TCC de vocês, né? Como vocês sabem, a segunda VA dessa disciplina é a entrega já do primeiro capítulo do trabalho que vocês planejaram no projeto. Ou seja, vocês vão começar agora a fazer as leituras, a colocar a mão na massa, naquele primeiro levantamento bibliográfico que vocês fizeram para construir o projeto de pesquisa de vocês. Agora que vocês vão fazer as leituras e começar as reflexões para poder fazer o trabalho de vocês, o TCC de vocês que vocês vão entregar no próximo semestre, né? O fichamento é uma estratégia de organização dessa leitura, tá? E é muito importante essa organização, é algo que ajuda muito, porque faz com que o aluno tenha a segurança de que o que ele leu, ele não vai se perder, né? É muito comum, uma coisa que a gente percebe muito num aluno de erro, tirando o aluno que não lê e quer fazer um TCC sem fazer a leitura, né? Eu não estou falando desse aluno, eu estou falando do aluno que faz as leituras, ele procura artigos, ele procura livro, ele faz essas leituras todas acerca do tema dele, mas que chega na hora da escrita, ele não tem isso sistematizado, organizado. Ou seja, quando ele chega na hora de escrever, ele tem que retomar tudo. E é uma hora que geralmente se perde muita coisa. O aluno tem a leitura e não consegue colocar no papel aquilo que ele levantou, né? Ele já não encontra mais a citação, já não encontra mais, já não se lembra de qual autor é mais, e não tem tempo hábil para voltar e fazer toda a leitura novamente, né? Então, é uma forma de organizar a leitura para que você tenha, na época de entrega do seu trabalho, na hora da escrita, você já tem mais ou menos 50% do seu trabalho pronto, só mesmo faltando sistematizar as informações. Então, o fichamento é uma estratégia maravilhosa para a execução de qualquer trabalho científico, seja ele de que nível for, seja da graduação, seja da pós-graduação. É algo que é fundamental e que vai ajudar vocês, inclusive nas disciplinas, em qualquer curso que vocês vão fazer, tá? É algo que realmente muda a forma, se a gente faz mesmo, se dedica a fazer fichamento, é algo que muda a forma de você produzir textos, tá? A partir de outras leituras. É uma forma da gente organizar definitivamente como a gente se relaciona com o conteúdo científico, com a produção do conhecimento, tá bom? Então, é uma dica que é mais do que só um conteúdo dessa disciplina. É uma dica de fundamental importância para vocês organizarem a produção de vocês agora já para a segunda VA, tá bom? Para que vocês aproveitem a leitura de vocês. Então, vamos primeiro entender o que é esse danado desse fichamento. Será que é ficha mesmo de papel? Será que... Como que eu vou fazer isso? Né? Existe um modelo? Existe um critério? Algum rigor? A gente vai ver isso agora nessa videoaula, né? Quando a gente fala de fichamento, nada mais é do que a gente criar algumas anotações sobre um texto, sobre um artigo, sobre um livro, para a gente possa organizar as informações que importam para a gente acerca daquela obra. Então, não adianta eu fazer um fichamento geral de uma obra, sendo que o que me importa é somente o que tem referência, importância para mim, a partir do tema que eu estou desenvolvendo, da pesquisa que eu estou desenvolvendo. Então, não há necessidade de eu fazer um fechamento da obra inteira. Eu vou fazer trazendo a informação que é importante para mim, para aquele trabalho, tá? E serve para organizar mesmo.
A ideia é você identificar várias obras. Então, você não vai fazer fechamento de uma única referência. Você vai fazer de várias obras, ou seja, você vai fazer de tudo que você for ler para fazer o seu TCC, você faz um fechamento. Você vai fazer um fechamento de textos, de trechos de livros, ou de livros inteiros, ou de artigos, enfim, fechamento de tudo que foi importante, tudo que você for ler para fazer o trabalho de vocês vão fazer o fechamento, tá bom? Então você vai ter que conhecer o conteúdo dele, analisar o material desse livro, fixar os dados que ele tem, elaborar uma crítica, separar citações. Então, quando a gente fala de fazer um fechamento, né? O ponto de partida, você fala por onde eu começo, você começa lendo. Começa lendo aquela obra. É impossível a gente falar de fechamento sem uma leitura atenta e comprometida, né? A partir dessa leitura que é possível você fazer um fechamento de um livro, tá? E um bom fechamento, ele é um ponto de partida, tá? Para o trabalho de vocês. Ele dá um suporte, como diz aqui no slide, que é precioso, tanto para fazer artigo quanto para fazer uma monografia. Ele organiza os materiais que você vai usar, ele organiza todo o referencial. Quando você termina, você já tem toda a referência bibliográfica catalogada, pronta, é só copiar e colar. Então, é algo que você agiliza o seu trabalho para não chegar lá no final, você tá completamente descabelado e desorientado e com várias lacunas no trabalho, tá? Então, é algo que vai ajudar muito vocês mesmo, de fato, tá bom? Qual que é a dica que eu dou aqui? Vocês produzirem o fechamento de vocês dentro de um padrão lógico e fácil de ser replicado, que é isso que vai fazer ele funcionar. Ou seja, não adianta você trazer todas as informações a respeito daquele livro tudo misturado. Faça tipo uma tabela ou do jeito que, enfim, de uma forma que faça sentido para você e que seja fácil dentro da forma de você se organizar, né? É importante que você traga ali algumas informações referentes à ABNT, né? Então, pelo menos a referência daquele livro, ou seja, o autor, o nome do livro, a página das citações, você trazer já isso feito conforme as regras da ABNT. Isso é bom porque você pega essa habilidade de aplicar as regras e você não vai sofrer com isso nunca mais. E também porque quando você for fazer a montagem do seu trabalho final, já está tudo pronto. Isso já está feito. Então, geralmente nos livros, você já está com o livro em mão, você já sabe qual página que tá ali. Então, você, na verdade, evita que você tenha que voltar naquele livro e fazer esse levantamento todo depois. Então, é muito tempo economizado, tá bom? Aplique, já adeque, faça um modelo que é seu a respeito de como você vai estruturar esse fechamento, tá bom? Geralmente, tem gente que gosta de fazer arquivos diferentes no Word. Eu geralmente faço assim também, arquivos diferentes de acordo com o tema do que eu estou desenvolvendo. Então, por exemplo, se eu vou estudar a respeito do adoecimento, que é aquele projeto que eu compartilhei com vocês em sala, eu vou trazer, por exemplo, dados globais sobre depressão. Aí eu vou trazer tudo que eu estiver falando sobre essa questão específica, eu vou estar trazendo ali artigos que falam isso, dados, e já fica naquele arquivo tudo que eu preciso. Então, quando você vai levantar esse tema, que pode ser, por exemplo, específico do primeiro capítulo, do segundo capítulo, aí dependendo do projeto de cada um, você já tem aquele arquivo com todos os dados ali levantados, que aí fica bem mais fácil. A utilidade da gente organizar seria para o caso de precisar utilizar o documento para outros fins posteriormente. Então, você guarda isso, que é o caso. Você vai fazer um fechamento que não é para me entregar, para ser avaliado. Você vai fazer um fechamento para você usar para produzir a sua pesquisa. Então, você vai precisar dessa referência depois. Então, faça que você vai usar. Agiliza muito a vida, tá bom? Então, ele tem que ter a sua cara.
O fichamento ele é uma técnica de estudo, ele é mais do que uma organização, porque ele é uma técnica de estudo também, que pende bastante para a necessidade individual, ou seja, você vai fazer ele conforme a necessidade da sua pesquisa. É por isso que todo e qualquer modelo de fichamento proposto é apenas uma sugestão e pode ser adaptado para o que cada um necessita. Vocês vão pesquisar, eu vou trazer aqui 3 modelos de fichamento para vocês que a gente já vai ver logo. Mas vocês vão usar a partir da necessidade de vocês. Não existe um padrão que você tem que se apegar a ele e usar ele especificamente. Você pode, inclusive, mesclar algumas informações. É trazer a informação que você precisa daquela obra, que é importante a partir do seu projeto. Desde que as informações elas possam ser organizadas claramente, sem faltar nenhuma informação imprescindível, é liberado como você vai fazer. Você faz a partir dos seus critérios. Tá bom? Então, como fazer? Por onde começar? Primeiramente, lê o texto, tá? Identifica no texto, no artigo, os trechos que resumem melhor o assunto em cada segmento do texto e destacar. Então, você pode sublinhar, você pode destacar, enfim, a seu critério. Ou você pode ser um PDF, às vezes somente recortar o que você precisar também, né? Você pode destacar trechos que são importantes e tem relação com o que você está pesquisando, inclusive citações, tá? Você já faz isso e vai organizando dentro daquele arquivo seu, que é um fichamento, tá bom? E aqui a gente tem as 3 sugestões de fichamentos que eu trago para vocês, que é o fichamento textual, de resumo e de conteúdo, o fichamento temático ou de citação e o fechamento bibliográfico, que ele a gente já vou discutir no próximo vídeo, para que ele não fique tão longo, tá bom?